Oi, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre um tema muito importante, muito urgente e necessário para o momento em que nós estamos vivendo. Nós estamos enfrentando desafios que nós nunca antes, como cristãos, tínhamos enfrentado antes. Eu sei que a capa desse vídeo, te chamou atenção e talvez você achou que teria alguma polêmica, que nós trataríamos aqui de um assunto mais político, mas na verdade é bem pelo contrário. A minha intenção é trazer para você um aconselhamento cristão sobre o nosso posicionamento que nós devemos ter como embaixadores do reino de Deus e quais têm sido, os nossos erros e os nossos equívocos no momento que nós estamos vivendo na nossa nação e talvez por não compreendermos e não aceitarmos o momento político que nós estamos vivendo, nós como cristãos temos cometido muitos erros que nós precisamos corrigir. Qual deve ser o nosso posicionamento sobre o momento que nós estamos vivendo no nosso país? E é sobre isso que eu quero falar com você no vídeo de hoje. Antes de começarmos a falar sobre esse tema, eu peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que por favor se inscreva, deixe seu comentário, dê o seu like e compartilhe esse vídeo com alguém. Há um ditado que diz que política e religião não se discute. Por que esse ditado ele é dito dessa forma? Porque na verdade as pessoas elas não abrem mão das suas crenças políticas e religiosas. Muitas delas não conseguem debater com maturidade, elas não conseguem pensar, no que o outro pode ter razão. Ela está 100% certa e o outro está 100% errado. Mas por que isso acontece? Na verdade, isso acontece por um erro de mentalidade dos brasileiros. A maioria das pessoas, em vez de pensar, no político como alguém que o represente, como alguém que pode ser substituído, como alguém que deve receber críticas, alguém que deve ser monitorado, geralmente as pessoas tendem a idolatrar uma personalidade política achando que aquela pessoa vai resolver os seus problemas, aproveitando dessa oportunidade. O que os políticos fazem? Quando eles estão ali em campanha política, eles prometem que vai resolver todos os problemas dessas pessoas que às vezes estão vulneráveis. Então, que as pessoas elas começam a pensar, essa pessoa, é alguém que pode fazer algo por mim, essa pessoa vai resolver os meus problemas, ela vai olhar para mim. E o outro, na verdade, o outro ele é contra mim, ele não gosta de mim. E isso fez com que os brasileiros lidassem de forma errada com a política. E nós cristãos, que somos brasileiros, sofremos essa influência. E a nossa forma equivocada de enxergar a política, ela está impedindo nós, como cristãos, de cumprir o nosso papel de cristão. Nós temos o nosso papel de cidadão a ser cumprido, porque nós somos cidadãos brasileiros, nós somos seres humanos, enquanto nós estivermos aqui, nós somos cidadãos dessa terra. Mas às vezes nós esquecemos que nós temos uma segunda cidadania, que é a cidadania celestial, que é a cidadania do reino de Deus. E nós precisamos equilibrar esses dois pontos, porque na verdade a palavra de Deus nos diz que toda e qualquer autoridade foi constituída por Deus e nós devemos orar pelo bem-estar desta autoridade. Nós temos que orar para que Deus venha iluminar essa autoridade, para que o governo dessa autoridade seja abençoado. Mas o que está acontecendo no nosso meio hoje é o seguinte: se eu votei no candidato A, mas o candidato B ganhou as eleições, então eu não vou orar para o candidato B, porque o candidato B, ao meu ver, ele é o candidato que não deveria ter ganhado as eleições e, na minha mente, ele é ilegítimo. E o posicionamento que muitos de nós estamos tendo hoje é um posicionamento contrário àquele posicionamento que nós deveríamos ter. Então, se eu votei no candidato A porque acreditava que o candidato A seria melhor para o meu país, mas o candidato B ganhou as eleições, o que eu devo fazer é orar para que o candidato B seja bem sucedido no seu governo. Infelizmente, tem alguns que chegam ao absurdo de orar para que Deus abençoe que esse governo saia do poder. Mas, na verdade, Deus que estabeleceu. Então, o que nós devemos fazer
entender, né, que Deus estabeleceu esse governo para esse tempo. Né? Se ele vai contra os nossos princípios e valores, que na verdade eu não concordo com o governo que está aí hoje, né? No meu ver, respeito quem pensa diferente, mas ele é contra os nossos princípios e valores. Mas o que eu devo fazer? Orar para que Deus ilumine, né, a sua mente, para que ele venha governar com justiça e retidão diante de Deus. Porque se ele não fizer isso, nós como brasileiros, nós vamos pagar o pato. O fato de um governante ser contrário aos princípios que Deus estabeleceu para nós, não significa que nós não devemos orar por eles, porque Paulo nos dá essa recomendação que nós deveríamos orar pelas autoridades, e todas as autoridades são constituídas por Deus, e nós deveríamos nos submeter a elas até o certo ponto, né? A gente devemos obedecer às autoridades até aquele ponto que nós não venhamos pecar contra Deus. Mas por que nós cristãos brasileiros estamos tendo esses posicionamentos tão contrários que a palavra de Deus nos recomenda na questão de orar pelo governante e entender que toda autoridade é constituída por Deus? Para nós entendermos melhor isso, a gente deve voltar ao passado. Houve um tempo que os evangélicos eram uma parcela muito pequena da sociedade. Na década de 40, por exemplo, nós era apenas 2,5% da sociedade. E como nós evangélicos estávamos engatinhando em uma nação que era majoritariamente católica, então o que acontecia? Os evangélicos eles eram recriminados, eles eram ridicularizados. Nós éramos insignificantes, nós não éramos notados. Se nós fôssemos notados, seria para ser ridicularizado pela maioria das pessoas. Os evangélicos eram motivos de chacota, muita gente fazia piada dos evangélicos. Os evangélicos passavam por momentos constrangedores, né? Eram submetidos a situações que eram muito humilhantes. Mas os evangélicos foram crescendo. Né? Já na década de 2000, nós já éramos 15% da população. Então, muita coisa começou a mudar a partir dali, né? Nós já não éramos tão ridicularizados, mas ainda nós não tínhamos conquistado a nossa representação na sociedade e na política. Os evangélicos não tinham seu espaço na mídia e nem na elite intelectual. Na década de 2000, por exemplo, era impensável um cantor evangélico, que hoje é chamado de cantor gospel, ser atração em um programa de auditório. Você tinha alguns programas evangélicos, mas isso era uma programação paga que a própria igreja fazia, não era do interesse da mídia inserir os evangélicos na sua programação. Nós éramos ignorados, nós já não éramos mais ridicularizados, mas nós éramos ignorados. Mas tudo mudaria com o censo de 2010, onde a mídia e a elite intelectual se assustou com um grande aumento do número de evangélicos. Os evangélicos eram agora mais de um quarto da população brasileira. Então eles começaram a ver nos evangélicos um nicho a ser explorado. Você já começou a ver Festival Promessas na Rede Globo, onde você tinha em um dia de domingo, né, a presença de vários cantores gospel ali, cantando ali em um tempo de mais de 1 hora de festival. Então nós começamos a ocupar um espaço que antes nós não ocupávamos. Nesse mesmo ano, os evangélicos votaram em peso na candidata Marina Silva e impulsionou ela de certa forma que ela quase chegou ao segundo turno. Então, o que a sociedade, né, a elite intelectual, a elite política começou a entender que os evangélicos eram uma parte importante da sociedade e estava crescendo, né, em uma velocidade muito grande. E essa parcela da sociedade precisava ser abraçada, precisava ser ouvida. Então, a partir dali, muita coisa começou a mudar, os evangélicos começaram a ter cargos importantes no governo. Então, várias personalidades evangélicas do meio político, do meio religioso, começaram a aparecer. Então, nesse momento, a mídia começou a dar voz para os evangélicos. Era um espaço pequeno, mas era um espaço que nós havíamos conquistado. Mas na política, nós nos sentimos que nós não era representado da forma que nós gostaríamos. Nenhum candidato à presidência, governador, se interessava por levantar a bandeira dos nossos princípios e valores. Então, quando nós íamos votar, nós deveríamos escolher entre um candidato que era menos pior, que infligia menos os nossos princípios e valores. E nós nos acostumamos a isso. Mas em 2018, surge Jair Bolsonaro e começa a levantar a nossa bandeira.
né? E o lema que ele usou na campanha conquistou todos os evangélicos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Então, o que aconteceu nesse momento? Os evangélicos que nunca se sentiram representados e abraçados, agora tinha um candidato à presidência da República que levantava suas bandeiras, que defendia suas pautas. Então, que os evangélicos entenderam, olha, esse é o nosso candidato. Nós, como cristãos, que zelamos pelo bem-estar da família, que nós temos como primordial, né, o zelo pelos princípios e valores judaicos cristãos, nós devemos votar nesse candidato porque ele é a garantia que o nosso país, né, ele vai ser um país que vai andar, né, naquilo que Deus estabeleceu, nos princípios que Deus estabeleceu para a nossa sociedade. Então Jair Bolsonaro vence as eleições de 2018 e nós enxergamos um presidente subir a rampa, né, que compartilhava dos nossos princípios e valores. Agora a gente via, né, pastores frequentando o Planalto, sendo consultados. Os pastores eram sempre convocados para dar o seu parecer sobre algum posicionamento que o governo deveria tomar. Então os evangélicos agora tinham acesso que nunca tiveram à política. Então os evangélicos passaram de um patamar que eram ignorados a um patamar que era supervalorizados. E algo que era impensado antes aconteceu, né? Quando o presidente da República ele vai em um evento evangélico e ele diz, né, que uma próxima vaga do Supremo Tribunal Federal seria de um terrivelmente evangélico, ou seja, essa era a condição para assumir essa vaga. E com isso foi escolhido para aquela vaga o pastor André Mendonça, o primeiro pastor, né, a assumir uma cadeira do STF. Então nós começamos a nos ver como uma classe empoderada que poderia fazer as suas reivindicações, que tinha um peso político e que agora a nação brasileira estava em boas mãos. Então veio as eleições de 2022 e muita coisa iria mudar. E nós evangélicos, talvez, né, nós somos a parcela da sociedade que mais sentiu essa mudança, né, de governo. Um candidato que não compartilha dos nossos princípios e valores, que não considera, né, a nossa bandeira, né, sobe a rampa do Palácio do Planalto em 2023, vence as eleições de 2022 e nós começamos a pensar que a igreja necessitava de um certo candidato para sobreviver. E a maior parte da igreja, até eu reconheço que eu cometi um pouco desse equívoco, né, de condicionar, né, o andamento da igreja e a sua continuidade a esse governo. O que nós pensamos? Olha, se o outro governo que assumir, né, que ele tem uma linha mais contrária aos nossos princípios e valores, nós estamos ameaçados ao fracasso. De um lado, nós tínhamos um candidato que sempre olhou pela nossa pauta, que sempre levantou a nossa bandeira, que sempre considerou os evangélicos. Do outro, nós tínhamos um candidato que nem tanto. Ele nunca quis olhar para os nossos princípios e valores, nunca considerou, né, aquilo que nós reivindicamos e nunca levantou a nossa bandeira e nunca fez menção, nem mesmo na eleição, que faria isso. E a partir daí nós começamos a condicionar a sobrevivência da igreja, a sua continuidade, né, à vitória do candidato Jair Bolsonaro. Então o que aconteceu? Nós começamos a condicionar também, né, o fechamento das igrejas, que a igreja iria fracassar nesse novo governo, e nós começamos a entrar naquele embate político, né? E na verdade, enquanto nós estamos no momento de eleição, não é errado nós termos o nosso posicionamento, não é errado nós orientarmos as pessoas, né, que às vezes estão votando sem pensar, não estão considerando os princípios e valores na hora da sua votação. Só que o grande problema é que isso deve ser encerrado por nós que somos cristãos nas eleições. Então, o candidato que nós apoiamos, na grande maioria, perdeu as eleições, naquele momento assumia um novo presidente, então a partir daquele momento começava a nossa missão, né, de como cristãos orar por essa autoridade que estava assumindo. Só que esse candidato, por ser tão contrário às nossas pautas, aos nossos princípios, né, nós achamos que isso, né, era uma legalidade que nós tínhamos para não orar por ele. Eu mesmo fiquei um tempo inconformado com o resultado dessas eleições. Então eu comecei a pensar de uma forma errada. Eu pensei, tomara que dê tudo errado, né, tomara que a economia não ande bem e que ele sofra um impeachment logo em seguida.
Mas na verdade, não é isso que Deus espera de mim, não é isso que Deus espera de você como cristão. Toda e qualquer autoridade foi e será constituída por Deus. Apesar de nós exercermos o nosso voto, Deus é soberano. Ou seja, se a maioria escolheu esse candidato, é porque Deus tinha um propósito maior nisso. E outro ponto que nós devemos considerar aqui, que é muito importante para nós que somos evangélicos: o casamento da igreja e do Estado nunca acabou bem. Ou seja, toda vez que a igreja se envolveu demais com o Estado, sempre deu errado. Se nós olharmos o exemplo da igreja, quando ela se aliou com o Estado, e ali foi fundada a Igreja Católica, olha no que deu. Eu não sei te dizer quais são os planos de Deus, em permitir que o Lula vencesse as eleições. Mas uma coisa eu te digo, há um propósito maior em tudo isso. Mas talvez Deus quis livrar a igreja de um casamento que iria corromper ela de uma certa forma. Então nós devemos, como cristãos, orar a Deus e pedir discernimento. Será que nós estamos portando da forma que nós deveríamos portar? Então, vamos deixar para exercer o nosso posicionamento político apenas nas eleições. Nesse meio tempo, nós devemos orar pelos nossos governantes, nós devemos aceitar eles como autoridade. E nós devemos ficar atentos, para que não haja, um novo casamento entre igreja e Estado. Talvez era isso, que Deus estava livrando a sua igreja. O que nós devemos considerar é que a igreja ela não depende de governante, ela não depende de ser aprovada, de ser apoiada. E na verdade a igreja, quanto mais ela foi perseguida, mais ela foi genuína na sua história. E o que nós devemos considerar é que nós, como cristãos, cidadãos do reino de Deus, nós não somos daqui. Quando nós somos perseguidos por causa do nome de Cristo, que ele falou que nós seríamos perseguidos, você pode ter certeza, que Deus está fazendo, que nós nos desapegamos, desse mundo, para a gente não apegar e firmar as nossas raízes aqui e começar a juntar tesouros onde a traça, há de corroer. Então o que eu e você devemos entender como cristãos é que o nosso posicionamento político acaba quando começa o nosso posicionamento cristão. E ele deve prevalecer. Então o conselho que eu deixo para você hoje, você não precisa deixar de exercer a sua cidadania, pode sim ter o seu posicionamento político, mas isso de forma alguma deve impedir você de ter o seu posicionamento cristão, que deve prevalecer. E eu estou aqui hoje para te lembrar que nós não somos cidadãos dessa terra, nós somos cidadãos da Nova Jerusalém. Um dia nós iremos para lá. Isso tudo aqui é passageiro, a nossa eternidade não é aqui, a nossa eternidade é no novo céu, na nova terra que Deus está preparando para nós, e é nisso, que nós devemos nos apegar, e é isso que nós devemos considerar. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo, fique com Deus e até o próximo vídeo.